Olá pessoal, muito boa tarde para todos vocês, iniciando o Metrópole Serviço de hoje. Eu sou Olga Goulart, José Silva na operação, boa tarde. Estou aqui em substituição a Dina Rachid no comando do Metrópole Serviço e será um prazer conversar com vocês nessa tarde chuvosa. Tava friozinho lá fora, mas o tempo aqui hoje vai esquentar, viu? Inclusive é destaque da nossa capa do Jornal da Metrópole dessa semana, as reclamações contra a Oi. E é exatamente esse o foco da discussão de hoje aqui, que será com o Dr. Gustavo Neiva, sobre direito do consumidor e as queixas relacionadas à empresa de telefonia, sobretudo a Oi. Os números negativos da operadora de telefonia Oi impressionam. Líder absoluta em denúncias da Anatel, foram mais de 857 mil em 2013, 49 milhões acumulados em multas, mais de 56 mil queixas, sendo que apenas 2 foram respondidas ao Reclame Aqui, o principal site de reclamações de consumidores do país. Pela maestria na mão, essa maestria na mão, prestação de serviço, a Oi consagra-se como uma empresa não recomendada em todo o Brasil. Essa é a manchete de capa do nosso Jornal da Metrópole de hoje, que será traduzida aqui em mais detalhes e vocês vão poder saber que providências devem ser tomadas, seguindo todo o aconselhamento de Dr. Gustavo Neiva, que vai falar conosco agora. Metrópole Entrevista. O nosso telefone é o 3505-5000 para você esclarecer as suas dúvidas, ou acesse lá o nosso portal metro1.com.br. Da mesma maneira, clica no ícone e mandar a sua mensagem para o estúdio e já estará participando. Doutor Gustavo Neiva, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Olga, boa tarde, ouvintes. É um prazer grande estar aqui na Rádio Metrópole e tudo bom, minha amiga. Pois é, olha, se o assunto for telefonia, de um modo geral, me referindo a celular, a fixo também, a que mais impressiona a gente em termos de reclamações, como eu citei há pouco, os dados aqui, doutor Gustavo, exatamente é a telefonia Oi. E olha, por incrível que pareça também, aqui na Metrópole, nos nossos jornais, nos todos os horários dos nossos jornais, nos 3 principais jornais, as reclamações são frequentes com relação à telefonia de um modo geral, sobretudo a Oi. E os ouvintes ficam sem saber, acabam ligando para cá. E aí, o que eu posso fazer? Isso já virou um caso de polícia, não é não? Com certeza, com certeza. É um fato até histórico a má prestação de serviço dessas operadoras de telecomunicações. E cabe a gente aqui também, no nosso dever social, estar informando aos consumidores a partir de que momento, quais providências eles devem adotar para que isso venha a cessar e elas passem efetivamente a respeitarem o consumidor como eles devem ser respeitados. Pois é, olha, já falamos aqui com o PROCON e a medida mais rápida, a mais fácil que ocorre a todos os consumidores é exatamente essa queixa no PROCON. Bom, a partir daí, não resolvendo a situação, que providências devem ser tomadas e qual é a tolerância que nós podemos ter, dentro da lei, até que a operadora corrija a situação? Olha só. O consumidor lesado, ele pode ter 2 alternativas aí. A alternativa administrativa, que se dá através do ingresso de uma queixa junto ao PROCON, junto à própria Anatel, para que eles venham a sanar, junto à operadora de telecomunicações, aquele vício, aquela falha na prestação de serviço ofertado pela operadora, ou a via judicial, que é uma via mais efetiva, uma via que traz um benefício econômico, que pode vir a trazer um benefício econômico ao consumidor lesado e que certamente também, na grande maioria das vezes, é a via recomendável a ser utilizada. Olha, incrível, viu? Isso, e quando a gente fala de reclamação de telefonia, a gente está incluindo aí também TV por assinatura, que também a Oi é campeã em reclamações, internet da mesma maneira. Se eu for parar para trazer para vocês aqui todos os índices, os números, a gente ficaria quase que um programa inteiro falando disso. Todas elas, a reclamação vem de todas as operadoras, a Oi aparece em primeiro lugar, depois Claro, seguida de Claro, TIM e depois Vivo. Isso a gente pode colocar aí
telefonia celular, telefonia fixa local, TV por assinatura, e as reclamações são as mais diversas. Telefone sem funcionar, telefone mudo por mais de 30 dias, mau funcionamento, descaso com o consumidor, né? Telefone que fica bloqueado, enfim, as recargas que não entram, as tentativas frustradas de mudança, quer cancelar o plano e não consegue, e aí nós ficamos à mercê desse serviço ruim e continuando, inclusive, a pagar por ele. Alô, Gustavo? Oi, tô ouvindo, Olga. Então, e agora você vai orientar como é que nós vamos passar por essa situação com menos prejuízos, porque quando a gente fala de um telefone desligado há 30 dias ou mais, significa muitos negócios perdidos, ou seja, temos direito a indenizações? Tem sim. Uma outra questão que dentre os inúmeros problemas que foram colocados por você, uma outra questão também que é totalmente relevante no dia de hoje é a questão da inclusão de rúbricas não contratadas nas prestações mensais, que também vem causando um certo prejuízo efetivo ao consumidor. O consumidor que se sente lesado, dentre alguns desses problemas que foram colocados, ele deve efetivamente ter as provas necessárias hábeis ao ajuizamento de uma queixa junto aos juizados especiais, caso essa pretensão seja até 40 salários mínimos, e caso essa pretensão econômica aí com o ajuizamento de uma ação supere os 40 salários mínimos, deveremos ingressar numa das varas comuns aqui da nossa capital ou de qualquer lugar onde esteja inserido o consumidor. Uhum. Em relação a isso, o recomendável inicialmente é guardar todas as provas necessárias, tais como prestação mensal na qual aquele serviço foi incluído com um ponto de vista abusivo, guardar sempre número de protocolo junto àquela operadora, porque isso é muito importante, porque isso registra a ocasião a qual o consumidor efetivamente prestou aquela queixa, demonstrou aquela insurgência contra o serviço prestado. E dentre outros documentos que o direito, na realidade, é prova. E, eventualmente, qualquer pretensão a gente deduzir em juízo, a gente tem que provar aqueles fatos e postular pela aqueles prejuízos. Uma outra questão, Olga, que foi colocada por você, é a questão daquele lucro cessante. Muitas vezes temos estabelecimentos comerciais, da qual dependem indispensavelmente do telefone. Ou seja, a partir do momento que aquele telefone para de funcionar, traz um efetivo prejuízo ao consumidor, que também pode ser inserido aí nessa questão da pessoa jurídica, que vai deixar de oferir aqueles respectivos lucros em virtude dessa paralisação do serviço. Uhum. E isso também pode ser objeto de um questionamento judicial para se buscar aquilo que deixou de oferir. Logicamente, observando uma linha, em média, daqueles últimos meses que dentro da normalidade de serviços prestados, o consumidor, aí na realidade a pessoa jurídica, estava angariando. Pois é. Agora, eu não sei como é que... Acho que as pessoas têm, inclusive, dificuldade de se desvincular do plano. Uma vez que a gente já ouviu vários relatos, não é à toa que veio parar na capa do Jornal da Metrópole dessa semana, relatos muito frequentes aqui, de queixas de ouvintes, e nas quatro vias mesmo de cobertura que eles prometem. Internet, celular, fixo e TV a cabo. Se fosse uma ou outra reclamação, mas eles conseguem ser ruins em todas elas. Né? E outra coisa, segundo os nossos ouvintes aqui, Gustavo, inclusive com as reclamações, com vários protocolos de reclamações feitas junto à Anatel, o problema não vem sendo solucionado. E aí? Se o problema não for solucionado na via administrativa, junto à Anatel, que é a agência que é responsável por estar justamente recebendo a queixa, oportunizando a operadora de telecomunicação a sanar aquela falha na prestação de serviço, o que é recomendável ao consumidor é ingressar, caso haja algum efetivo de ordem material ou moral, é ingressar junto à justiça para ver ressarcido todos aqueles prejuízos. Puxa vida, viu? E na hora de custear, se a gente tiver que buscar mesmo, né, um advogado para ir atrás dos nossos direitos, eu não sei como é que a pessoa pode, ainda assim, com tantos prejuízos, ainda ter que arcar com um custo desse. Não é possível que a Anatel, né, na qualidade de fiscalizadora desse serviço, não tome uma providência mais drástica, não? Qual é a sua opinião sobre isso? A Anatel efetivamente vem realizando um bom serviço em relação à transparência que a gente tem adotado e em relação ao plano social que a gente vem também
se inserindo com as normas do consumidor. Inclusive, tem até o regulamento da Anatel que está ampliando, está sendo publicado e está ampliando os direitos do consumidor nesse âmbito, trazendo uma maior transparência na relação de consumo e ampliando os direitos do consumidor, propiciando, inclusive, Olga, em relação até um fato que você noticiou aí para a gente, que é a dificuldade no desligamento, na revisão. Ela está propiciando aí, através desse regulamento, o cancelamento automático, ao invés de você estar ali horas e horas e horas e horas falando com atendente no telefone. A gente vai ter aí inserida a norma do cancelamento automático. Esse cancelamento pode se dar através da internet. Uma outra norma que também pode ser inserida nisso aí, que foi efetivamente inserida, é a questão de, se a ligação cair, a operadora do call center tem que retornar. Dará uma maior facilidade ao consumidor para contestar as cobranças, na qual a operadora terá um prazo de 30 dias para informar o consumidor por que aquele produto ou aquele serviço foi inserido de forma equivocada ou não na sua prestação mensal. Vai dar, na realidade, uma maior transparência na oferta de serviço aí, na execução de serviços prestados. Uhum. É uma coisa que a gente fala exitosa para os consumidores, porque vai ampliar efetivamente seus direitos. Pois é. Eu não sei, eu acho que tinha que ser uma medida mais enérgica, né? Porque até quando que uma empresa pode brincar, né, com os consumidores frente a 857 mil reclamações junto à Anatel registradas em 2013? O que mais falta para uma operadora dessa sair de cena? Fica aí a reflexão, só um minutinho, Gustavo, nós temos informações do trânsito? O trânsito na metrópole. Maria Domingues para o Metrópole Serviço. Obrigada, Maria. Bom, como a cidade, né, está chovendo agora, o trânsito está mais complicado e em alguns pontos, inclusive com situações mais graves, né, de pistas interrompidas, enfim. Se você estiver diante de uma situação dessa e puder registrar e mandar para a gente, você é repórter@radiometrópole.com.br. E aqui no Metrópole Serviço de hoje, seguindo a manchete de capa do Jornal da Metrópole, né? Estamos falando das telefonias celulares, principalmente da Oi, que é a operadora com o maior número de reclamações registradas na Anatel. Dos 4 serviços, viu? Internet, telefone celular, telefone fixo, TV a cabo. Estamos com o Dr. Gustavo Neiva na linha para tirar as nossas dúvidas. O nosso telefone é o 3505-5000. Olha, Gustavo, Pedro deixa aqui uma mensagem para a gente dizendo o seguinte, que teve uma audiência contra a Oi no mês passado, no NAGE, pois recebeu uma carta sendo ameaçado, né, de ir para o SPC Serasa, tendo o nome no SPC Serasa, onde a Oi cobrava uma dívida de 2008, ou seja, há 6 anos. Ele diz que não deve absolutamente nada a essa empresa e nem linha ele tem da Oi, né? O que a Oi me oferece em juízo, ofereceu para ele em juízo, foi simplesmente o cancelamento do débito, sendo que nem débito ele tinha e acha isso um absurdo. Não houve acordo e ele diz que agora está dependendo do bom senso do juiz. Aí temos aí alguma situação que já tem um processo ajuizado, logicamente que deve ter as teses aí de interesse dos advogados, e em relação, não vou deduzir acerca do quanto está lá entabulado, em virtude de questões éticas, mas a situação em que se apresenta essa situação sofrida pelo Pedro, uma situação que apresenta o quê? Uma cobrança indevida. Ou seja, aquele débito, em virtude de que ele não contratou qualquer serviço, não usufruiu de qualquer serviço por parte da operadora telefônica, é um débito que é inexistente. E logo, se houver a inclusão do seu nome no SPC Serasa, ele faz jus, portanto, a uma indenização por danos morais, logicamente por ter sofrido todo esse constrangimento da negativação do seu cadastro, e se houver alguma perda material, ele também pode pleitear. Agora, como os autos estão conclusos para apreciação do outro juízo, com certeza este vai ponderar a situação e vai decidir da melhor forma. É verdade. Olha, inclusive se um escritório, né, se dedicar exclusivamente a essa causa, imagina poder atender 857 mil reclamações só em 2013, a situação merece um destaque maior, porque no momento em que começar a pesar no bolso dela essas reclamações, talvez o sistema seja corrigido. Qual que é a sua opinião, Gustavo? Com certeza. É isso que você colocou, que é o indispensável. Muitas vezes, muitos consumidores deixam
aquela situação passar, sem qualquer oposição, sem qualquer insurgência na via administrativa ou na via judicial. Daí que decorre justamente a negligência por parte das operadoras que prestam serviço, que caminham no sentido de, entre aspas, naquele adágio que está tudo bem, de que está tudo resolvido. E aí o recomendável é que a informação, que os direitos consumeristas certamente se insiram aí no plano social, e qualquer consumidor que se sinta constrangido, que se sinta prejudicado pela prestação de serviços ofertados por essas operadoras, venha a se insurgir, venha a exercer os seus direitos e venha a ser efetivamente cidadão. Olha, a situação não está muito boa para o lado da Oi, não. E é como você falou, Gustavo, a gente tem que fazer a nossa reclamação, você pode ir para o Procon, depois pode fazer a sua reclamação na Anatel, e se a situação não for definida num prazo X, entrar realmente com uma ação judicial, não é? Porque muitos empresários, inclusive tem relatos aqui no nosso jornal, né, bem detalhado, de ouvintes que entraram no ar, onde o seu comércio ficou prejudicado, e citando, inclusive, o valor, mais ou menos, o montante do prejuízo causado por interrupção desse serviço de telefonia. Estou ouvindo, Olga. Ok, Gustavo. Bom, tem uma participação aqui de Carolina Casagrande, vamos abrir uma aspas para ela. Ela pede desculpa por sair do tema, mas diz que fez um concurso público em setembro, numa cidade do interior, e foi constado que a organizadora usou questões repetidas nas provas. O concurso sofreu sindicância e foi marcada uma nova data. Porém, eu não podia novamente me deslocar ao interior para refazer essa prova no dia. Eu posso pedir meu dinheiro da inscrição de volta, Carolina? Não sei se você poderia responder isso, Gustavo. É uma questão aí que sai um pouco do âmbito da defesa do consumidor, entra no âmbito do direito administrativo, mas na nossa concepção esse valor não pode ser devolvido efetivamente por conta de que houve uma situação atípica que redesignou a realização da própria prova, e para ela foi oportunizado o direito de fazer a prova em uma outra data, assim como todos os outros administrados, todas as outras pessoas que se submeteram. Em virtude disso, Olga, a gente tem que o fato de ela pleitear a devolução desses valores não é um fato que encontra guarida no nosso ordenamento. Ok. Olha, o Adson Newman também traz uma mensagem pra gente, diz que a esposa tem um chip Oi e toda hora fica dando como se não tivesse o chip. Ela tem 50 mil de bônus, e se ela for na loja e pedir outro chip, esse bônus vai ser transferido para o chip novo? Tem que ser, porque no momento que ela contratou o serviço aí de telecomunicação, ela ganhou esse benefício. Esse benefício não pode justamente se esvair, se exaurir em virtude de uma inoperância daquele sistema ao qual ela contratou. Ou seja, se ela efetivamente for contratar um outro chip, tem que vir o próprio benefício e tem que ir o bônus. Bom, Gustavo, no caso de ajuizar uma ação, tem o juizado de pequenas causas, né? Eu não sei se seria o caso. Como é que você escolhe, de que maneira você deve fazer essa denúncia e entrar com o processo? Isso, temos os juizados especiais de defesa do consumidor, que tem aí causas de menor complexidade também na aferição do objeto da prova, e são causas que envolvem um conteúdo econômico de até 40 salários mínimos. Contudo, Olga, são causas que tendem a tramitar com uma velocidade maior em virtude do rito processual ao qual elas estão submetidas. Então, se eventualmente o consumidor lesado tiver um prejuízo efetivo aí, que quantitativamente a gente tem dentro da alçada dos juizados, ou seja, abaixo de 40 salários mínimos, o recomendável é que o consumidor, com um advogado de sua confiança, ingresse junto aos juizados especiais, que com certeza ele vai ver aquela pretensão dele deduzida com a maior celeridade do que se fosse na justiça comum. Agora, eu queria, inclusive, que você nos orientasse nesse sentido. Suponhamos, eu tenho o meu serviço interrompido, ou o sinal não está bom, o serviço não está sendo repassado a contento, e eu tenho uma conta que vence todo mês. Você vê que, conforme as mensagens que chegaram aqui anteriores, né? A Oi, quando tem que entrar numa ação ou te colocar o seu nome no SPC, no Serasa, ela é muito ágil nesse sentido, não é? Eu queria saber, essas contas que chegam pra gente, a gente deve pagar para depois reclamar, ou a gente também suspende o pagamento até ajuizar uma ação?
Olha só, eventualmente havendo alguma falha na prestação de serviço, recomendável entrar imediatamente em contato com a própria operadora de telefone, pegar o número do protocolo, informar o quanto tá lhe trazendo aquele prejuízo, e a partir daí, caso eles não sanem aquele prejuízo ou aquela falha na prestação de serviço no tempo estimado, o recomendável é efetivamente pagar. Por que eu falo pagar? Porque a própria operadora não vai deixar de inserir o seu nome no SPC Serasa por ato ilícito que ela está cometendo. Ela não vai deixar de inserir seu nome no SPC Serasa. Em virtude disso, de um outro giro, a partir do pagamento, e em virtude daquela falha na prestação de serviço ofertado, o consumidor pode pleitear judicialmente a devolução do valor, que pode ser devolvida de forma em dobro, entendeu? E a resolução do contrato, ou seja, devolve o valor pago, pode ser até deferido em dobro, e pede a extinção do vínculo jurídico anteriormente existente, que era uma coisa que você define de vez o contrato. Ok, então em hipótese alguma a gente deixar de pagar a fatura que vem, mesmo que depois você receba corrigido, peça uma indenização, mas não deixar de cumprir também a sua parte. Isso. Mesmo tendo o serviço interrompido. Não, na hipótese de interrupção do serviço, você não está obrigado a efetuar aquele pagamento, porque o serviço foi interrompido, não há uma contraprestação por parte da operadora. Então, o recomendável, no caso de interrupção na prestação de serviço, uma interrupção parcial, uma interrupção indeterminada, por prazo indeterminado, é suspender. Suspender o pagamento em virtude de que não está tendo uma contraprestação específica por parte da operadora. Aí, eventualmente, se fizerem qualquer negativação no nome, tem que ingressar com a queixa no juizado, pedindo antecipação dos efeitos da tutela para que eles retirem ou se abstenham de incluir o nome no SPC Serasa e pedir a resolução do contrato justamente no mérito da ação. Olha, eu fui uma das que sofri até deixar, obviamente, a operadora, né? Se eu soubesse, eu tinha ido além, viu? Porque imagino que assim como eu estou citando meu exemplo e outras 857 mil, alguém já deve estar tendo êxito, né? Nesses processos que estão correndo aí. Temos a estimativa aqui de reclamação, claro. Agora eu queria saber de você, pela sua experiência, você que deve receber também muitas reclamações nesse sentido, se tem muito êxito nas reclamações que vão parar na justiça contra essa operadora. Na grande maioria das vezes, em virtude de que aí é uma relação de consumo, uma relação em que tem-se as normas protetivas do consumidor, vamos supor, em 95% das ações tem-se o êxito. E 5% fica a critério aí de improcedências em virtude de ausência de provas, né? É por isso que é legal da gente guardar tudo, registrar tudo, todos os números de protocolo que nos são passados, você tem que ter todos eles anotadinhos, não é? Com certeza. Olha, mas não é fácil não, viu? Nós estamos conversando aqui no Metrópole Serviço de hoje sobre direito do consumidor e a nossa mira é a operadora Oi, cujo serviço já reúne só em 2013 mais de 857 mil reclamações junto à Anatel. E se você que está nos ouvindo aí teve êxito num processo que você moveu contra essa operadora, por favor, dê pra gente aqui os caminhos pra gente poder ajudar outros ouvintes. Faremos uma pequena pausa para o intervalo comercial, doutor Gustavo, daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, nós retomaremos o nosso assunto. Tá certo, Olga. Até já. Até já. Metrópole, a serviço da cidadania. Se sua operadora de telefone fixo ou móvel não está prestando um bom serviço, denuncie na Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, através do número 1331. Voltamos a apresentar Metrópole Serviço.
Estamos de volta no Metrópole Serviço de hoje. Estamos centrando todos os nossos esforços para tentar ajudar as mais de 857 mil pessoas que tiveram seus registros feitos junto à Anatel de reclamações contra operadoras de telefonia celular, mais especificamente essas 857 mil contra a Oi, cujo serviço de internet, telefonia celular fixa e TV a cabo não estão a contento e os prejuízos são enormes. Inclusive no nosso destaque dentro do jornal você vai poder ver uma piada de operadora e quem ri não é você, né? Enquanto lindas crianças sorriem na propaganda da Oi, clientes se irritam e colecionam graves prejuízos. Nós estamos conversando sobre direito do consumidor, mais especificamente sobre as reclamações junto à Anatel, reclamações contra a Oi, com o doutor Gustavo Neiva. 3505-5000 é o número do nosso telefone, o portal é o metro1.com.br, você pode tirar as suas dúvidas, mas vamos atualizá-los aí com uma matéria que a gente preparou. Oi, você foi enganado, simples assim. Líder dos rankings da Anatel como a pior prestadora de serviços, a Oi também ganha de goleada quando o assunto é a operadora de telefonia mais odiada pelos usuários. As queixas são provenientes de todos os serviços oferecidos, ou melhor, não oferecidos pela empresa. Telefonias fixa e móvel, TV a cabo e internet. Com mais de 850 reclamações registradas apenas no ano passado, a Oi é a empresa que acumula mais denúncias na Anatel. E de acordo com a agência, no período de 2009 a 2013, foram instaurados 55 processos contra a Oi e foram aplicadas multas que totalizam quase 50 milhões de reais. Mas o serviço continua o mesmo. Os dados trazem à tona histórias de consumidores como João Almeida e Rosival, que acumulam prejuízos pelo péssimo serviço prestado pela operadora. Oi? A Oi fez um débito na minha conta, que era débito automático, de R$576. Eu venho há 20 dias insistindo com eles que me mandem a conta. Eles não me mandam a conta, nem por e-mail, nem papel, nada. Eu aconselho a quem tem vínculo a Oi que tire o débito automático, porque provavelmente vai ter dor de cabeça com contas altíssimas. Sábado, a minha internet caiu. E aí cai no velho golpe das 48 horas. E vem se repetindo ao longo da semana. Agora, no meu caso, ainda tem uma proeza. Eu tinha sinal de Wi-Fi. Modo da história. Me convenceram a pagar mais R$ 9,90 que o Oi Suporte Instalação de Aplicativo resolveria todos os meus problemas à distância. E eu, inocentemente, aceitei pagar mais R$ 9,90. Moral da história. Fiquei sem a internet, tiraram meu sinal de Wi-Fi. Eu até então tenho buscado de todas as formas amigáveis entrar em contato com a Oi para ver se eles pelo menos devolvem o meu sinal de internet. Não tenho nenhum nem outro. A Oi tem posição de destaque não apenas junto à Anatel, é também a pior empresa no principal site de reclamações do Brasil, o Reclame Aqui. E os números da Oi no portal mostram a atenção e o tratamento que a empresa dispensa ao seu cliente. Diante de mais de 56 mil queixas registradas, respondeu a apenas 2. Pela maestria no serviço prestado, consagra-se. É uma empresa não recomendada em todo o Brasil. As intermináveis infrações deveriam acarretar punições à operadora. Notificações como advertência, aplicação de multa, suspensão da atividade comercial e, em casos extremos, o fechamento da atividade comercial. Mas, por enquanto, a Oi age livremente. Além de não prestar o serviço contratado pelo consumidor, continua cobrando como se ele fosse entregue. De acordo com o assessor técnico da Superintendência do PROCON na Bahia, Felipe Vieira, em casos como o de Rosival, citado lá em cima, a empresa é obrigada a descontar os dias em que o serviço não foi fornecido. Para esse caso daí, o consumidor deve sempre recorrer aos balcões de atendimento do PROCON, solicitando ou a efetiva prestação do serviço ou o cancelamento deste serviço sem que se pague qualquer tipo de ônus ou multa, ou ainda o abatimento proporcional pelo serviço que não foi prestado. Procurada para dar uma satisfação aos seus clientes, a Oi fez como os seus sinais de telefone e internet. Sumiu. A Oi simplesmente se recusou a responder aos questionamentos do Jornal da Metrópole e tentar explicar os motivos que causam inúmeras queixas dos usuários dos seus serviços. A
A Anatel, que deveria proteger o contratante, também conhecido como consumidor, informou que acompanha e controla permanentemente a qualidade e a regularidade da prestação de serviço. Abre aspas. Quando identificada e caracterizada uma ou mais infrações, em regra, há a instauração de processo administrativo, sendo a sanção de multa a mais aplicada. O teto para grandes operadoras, nos casos mais graves, é de 50 milhões. Fecha aspas, informou a Anatel através de nota. Confira a matéria completa da repórter Bárbara Silveira no Jornal da Metrópole desta quinta-feira, com coprodução de Milene Rios, Camila Sintra para a Rádio Metrópole. Oi. É um absurdo mesmo, viu, Camila? E olha, pelo que me consta aqui em termos de reclamação também dos nossos ouvintes, parece que a Anatel até atende muito bem, sim, o atendimento deles é sempre muito preciso, mas o problema continua sem resolução. E nós estamos agora novamente com o doutor Gustavo, que está na linha. Oi, doutor Gustavo. Oi, Olga, tudo bom? Tô ouvindo. Então, doutor, a situação, como você viu aí da nossa matéria, né, é de rir mesmo, né? Essa saudação de oi, daqui a pouquinho a gente vai abolir da nossa vida, viu? Mas vamos dar continuidade aqui. Tem o Jorge que manda a seguinte situação dele. Meu plano, Gustavo, é o Oi Controle, debitado no cartão de crédito R$ 32,90 por mês e um bônus de R$ 60 diário. Eu fiz a troca do cartão e aí, para minha penitência, estão descontando há 2 meses no meu novo cartão e até agora não creditaram o bônus diário no último protocolo dos 13 que eu já fiz, tentando resolver. Eu até fui muito bem atendido, mas a situação não se resolveu. Qual é o meu próximo passo? O que eu devo fazer? Olha só, Olga, como no caso esposado aí pelo Jorge, no caso trazido pelo Jorge, está havendo uma falha na prestação de serviço, na qual a Oi está trazendo prejuízo por não lhe conceder os créditos e os bônus ao qual ele faz contratualmente jus. E aí, como esse entrave aí não foi solucionado pela via administrativa, ele aí deve realizar, não sei se dentre esses protocolos algum foi direcionado à Anatel, porque não está mencionado, mas caso não seja, ele tem que ingressar com um protocolo junto à Anatel para que a Anatel solucione isso. Caso isso não seja solucionado no tempo estimado pela Anatel, ele aí deve ingressar junto a um juizado de defesa do consumidor, com um advogado de sua confiança, com o objetivo de que informar a falha na prestação de serviço, eventualmente se ele sofrer algum constrangimento, tiver alguma angústia, tiver algum dano psíquico por conta dessa falha na prestação de serviço por parte da operadora de telefone, ele também pode aí inserir dentro de seus pedidos a indenização por danos morais. Ok. Melhor a gente falar ei da agora para frente, né, Zé Silva? Ei, não oi mais. A Aline diz aqui, boa tarde, Gustavo. Com quantos meses nós podemos cancelar um contrato feito com a operadora que, por contradição de valores, eu estou precisando cancelar o meu contrato? Olha só, Olga, como há uma contradição de valores, há, na realidade, um prejuízo efetivo, não existe um tempo mínimo, entendeu? Ela pode aí buscar junto aos meios telefônicos, junto à própria operadora, o imediato cancelamento e a rescisão do contrato, independente de tempo mínimo de contrato previsto. Ok. Vamos lá agora para a dúvida de Rosângela. O que fazer no caso da operadora que vende dados a outra operadora? A juíza determina que a operadora que vendeu não seja punida. Isso é surreal. Qual que é a orientação que você pode me dar, Gustavo? A operadora que vendeu meus dados foi exatamente a Oi. A venda de dados é uma coisa que aí atenta contra a própria regra consumerista, contra a própria regra civilista. É uma coisa vedada porque ali tem dados personalíssimos, dados obtidos junto a uma relação contratual entabulada com a outra parte, a qual tem-se aí o dever de sigilo. Portanto, entendemos que a venda de dados se configura em um ato ilícito, o qual é passível aí de até uma indenização por danos morais.
Ok. Acho que também nós vamos registrar aqui um alto índice de reclamação junto às delegacias. Olha só, gente, mais um carro roubado. Vamos dar uma força aqui para o Pedro, que manda pra gente essa mensagem. Ele diz que teve o carro roubado, o modelo é um CrossFox de placa NZC 6076 branco. Possui adesivos de macacos no fundo, foi roubado ontem na Boca da Mata. O roubo foi registrado na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos e ele agradece a quem puder dar um sinal do paradeiro desse carro. Vou repetir os dados, é um CrossFox de placa NZC 6076 de cor branca, ok? O Pedro é o proprietário desse carro e agradece a quem puder dar uma notícia do seu paradeiro. Olha, tem um outro Pedro aqui que traz pra gente também uma reclamação agora contra a Claro. A Claro não fica atrás não, né? Fica atrás só da Oi. É Oi, Claro, TIM e Vivo para posicioná-los melhor. Ou seja, se tiver que escolher no momento, começa pela última aí, viu? Pela Vivo, que é que tem dado menos problema. E ele diz o seguinte: é péssimo o serviço da Claro também. Tá cheio de portabilidades fraudulentas. Fez transferência de titularidade da minha filha para outra pessoa, nunca me deu satisfação, nunca resolveu e em juízo isso está enrolando já está rolando há mais de 6 meses. Enquanto isso, eu sem linha para trabalhar e o que nos resta é deixar de usar essas operadoras que são todas um lixo. Eu quero que você comente, pede aqui o Gustavo. Olha só, Olga, num caso logo trazido aí pelo Pedro, ele já adotou as medidas necessárias, cabíveis aí ao reconhecimento da ilegalidade perpetrada pela operadora e como há uma ação judicial específica discutindo a questão da ilegalidade ou não, da falha na prestação de serviço ou não por parte da operadora, o ideal aí é que ele aguarde, junto até o advogado de sua confiança que está acompanhando o respectivo processo, o deslinde do processo para saber se efetivamente seus pedidos foram deferidos ou não. Okay. De outro giro, ele também pode estar contratando, a seu livre critério, alguma outra operadora, a depender aí do quanto ele está estimando. Ah, legal. Márcia também tem uma dúvida, ela diz que tem Oi conta total, 3. Minha fatura consta que meu plano vale R$435 e que eles me dando um desconto de X reais, no final eu pago 307. Quem entra agora com fidelização, entra pagando pelo mesmo plano o valor de 279, ou seja, menor do que o que eu pago atualmente. Inclusive me deram uma internet limitada que chama-se Oi, benefício para toda a vida, e para eu pagar 279 e mesmo assim eles me tiraram o benefício. E aí, o que eu devo fazer? Alô? Oi. Oi. Olha só, no caso trazido aí, o consumidor deve se vincular à oferta. Ou seja, a operadora telefônica não pode vincular uma oferta de forma a induzir o consumidor a adquirir, a contratar aquela oferta, a contratar aqueles serviços e após suprimir aqueles benefícios. Ou seja, o ideal aí é que ela proceda à reclamação junto aos órgãos administrativos competentes, PROCON, Anatel, e eventualmente aguarde aí o tempo estimado para a resolução. Caso não resolva, o ideal é que ingresse em juízo para ver aquela pretensão ali deduzida, no sentido de que retorne àquele status quo ante com os benefícios trazidos. Ou caso ela deseje também promover a resolução do contrato, ou seja, o cancelamento da linha. Uhum. Olha, vou dar aqui algumas sugestões dos nossos ouvintes. Na opinião do Paulo, ele pensa que o Brasil já poderia ter confiscado essas empresas há muito tempo, mas esse é um país de M maiúsculo, só quem é punido é o povo brasileiro. Concordo com você, né, Paulo? E Álvaro diz aqui que a Anatel deveria ser um pouco mais rígida com essas operadoras, sobretudo a Oi, cujas reclamações são muitas, muitas mesmo. Agora vamos para a última colocação aqui, que é de Maryland Bispo. Ela tem Oi fixo e internet. Fiquei o mês de abril sem serviço, o mês inteiro. Ligava para informar e eles só me davam um prazo para fazer reparo. Depois eu acionei a Anatel, consegui que a operadora viesse para fazer o reparo. Eles me mandaram a conta, eu reclamei, contestei e na conta não me deram nenhum desconto no período em que eu tive o sinal suspenso. Eu vou pagar a assinatura mesmo assim? Isso é certo? Isso é errado, Olga, isso é errado em virtude de que, como tratado até no bloco anterior, não existiu a contraprestação específica por parte da operadora para que efetivamente fizesse essa cobrança. Ou seja, a gente tem como essa cobrança indevida, ou seja, o valor ao qual ela está cobrando não é um valor exigível.
por conta de que, se ela não prestou o serviço efetivo em benefício do consumidor, o consumidor de outro giro também não está obrigado a pagar pelo aquele serviço que não foi prestado. Pois é. Com isso, nós vamos finalizando aqui as nossas intervenções junto à Anatel, os nossos pedidos, reforçando as mais de 400 mil reclamações, pedindo muito, mas pedindo com toda a fé que nós, do povo brasileiro, temos, né? Tomem uma providência, né? Nós só queremos que o serviço pelo qual a gente paga seja disponibilizado com um mínimo de qualidade. Muito obrigada, viu, Gustavo, pela entrevista de hoje. É uma honra e um prazer. Um abraço a todos os ouvintes. Uma boa tarde, minha querida. Pois é, olha, se dependesse da nossa boa vontade, né, tudo já tinha sido solucionado, mas a Metrópole fez a sua parte, colocou como destaque no jornal, é capa do jornal, não perca essa edição de hoje. Se você não pegou o seu exemplar, pode fazer a sua leitura através do metro1.com.br e ter mais detalhes, assim como também no nosso portal você encontra uma matéria muito bem produzida pela nossa equipe de jornalismo sobre o assunto. No mais, nos despedimos, desejando a todos vocês um excelente final de semana. Continuem sintonizados aí na 101.3, porque vem mais assunto bom.